Boa tarde, 17h02. Estamos atrasados por 1 minuto só, eu e Fernão. E já podemos começar um bate-papo super legal com vocês. Eu gostaria de primeiro me apresentar. Eu sou Alexandra Bochá, sou gestora corporativa da Casa Blanca Turismo, respondo pelas operações de Fortaleza e de Recife. Podem contar comigo para tudo sobre viagens corporativas. E hoje a gente vai bater um papo com o Fernão Loureiro, que foi durante muitos anos gestor de viagens de várias empresas de grande porte aqui no Brasil. E ele hoje sabe simplesmente tudo sobre gestão de viagens e vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre as atualizações de política de viagens, o que é que a gente tem que pensar, como é que a gente tem que refletir sobre ela nesse momento que a gente está passando de distanciamento social. Só um minutinho. E aí, Fernão, cadê você? Já aceitei. Oi, Olá, Xanda. Fernão, tudo Oi, bom? tudo bem e você? Eu dei um alô aqui pro pessoal, dei boa tarde, me apresentei e disse que a gente ia bater um papo com você, que chamei de Tá. guru quando eu fiz uma propaganda da live nas minhas redes sociais. Eu disse que a gente ia falar com o guru de gestão de viagens e você riu ali do meu comentário, mas é isso mesmo, viu, Fernão? Você é um guru, você não sabe disso, mas as Obrigado. pessoas olham lá para cima da montanha, te veem lá com a mãozinha assim, ó, e ficam escutando os ensinamentos para a gente Que escutar e bom. aprender um pouquinho. Pô, que bom. Obrigado, Xanda. Obrigado mesmo. Tô precisando ficar assim em cima da montanha mesmo. Todo mundo, né, tá precisando É, relaxar muita ansiedade agora. muita ansiedade. Não, e graças a Deus os cursos também estão bombando, os que eu tô fazendo aí abertos. Então, Sim, tô participando. Você tá? Ah, qual que você Tô. tá? Eu tava no de ontem Da com o RP. Vinícius, participei da Legal. última imersão que teve também. E participei de uma live rapidinha que você fez com a Gabriela Otto. Ah, Foi legal. bem ligeirinha. Participei dessas Pô, três. eu Ele entrei pede na última. evidências, gente. Pois tá aí, tô dando evidências. Eu entrei de última hora lá no da Gabi. E eu tô. Fernão, fala pra gente rapidinho sobre você, assim, dá uma breve apresentada só para o pessoal te conhecer melhor, saber o que é que você já fez, por que é que eu tô te chamando de guru, assim, né? Não é à toa. Tá, falo sim. Bom, eu tenho experiência na parte de viagens faz uns 13 anos. Eu trabalhei 6 anos na Carlson Wagon Lee. Um desses anos eu trabalhei na CWT da Austrália, eu morei fora, então eu trabalhei lá. E eu fui por motivos pessoais, queria estudar, queria viver fora. E aproveitei, tive a sorte de conseguir uma vaga lá com a ajuda de umas pessoas aqui do Brasil. Depois eu fui gestor de viagens, comecei do lado como comprador gestor em 2012. Eu ingressei na Embaixada dos Estados Unidos, onde eu fui o primeiro gestor de viagens deles aqui no Brasil. Então Legal. eles tinham um ponto de contato para viagens em cada consulado e na embaixada. E aí eles unificaram tudo em mim aqui em São Paulo. Aí eu criei a estrutura, implantei a política de viagens global, trouxe para cá, online booking tool, ferramenta para reserva de hotéis. Depois de um ano e meio eu Deu fui uma trabalhar inovada no mercado aqui, né? Trouxe muita inovação pra gente. trouxe. Foi uma fase que eu aprendi muito e uma coisa legal que tinha uma prova global de quem cuidava de viagens, né, no governo americano no mundo todo. Eles fizeram uma prova para ver quem tinha entendido melhor a política de viagens. E eu fui o Nossa. único que gabaritei. O Ó, Brasil, ó, guru aí. Brasil Ah, gabaritou. Foi. Eu ganhei até boa, um boa, representou. certificado. É, ganhei um certificado top. E aí depois eu fui trabalhar numa empresa que era joint venture da Ambev e da Souza Cruz. E eu era responsável por toda a área de compras de viagens, eventos e frota na América Latina, Nossa, uma das big duas empresas. responsabilidade, né? Big.
Big responsabilidade foi assim um período muito importante para mim, Xanda, de aprendizado do mindset de compras Sim. e de procurement em geral. Foi fantástico para mim. Depois de lá, fui trabalhar para a Philips. Aí eu fiquei 4 anos como gestor da Philips na América Latina. Eu saí no ano passado, no fim de outubro, dia 31. E aí eu passei a me dedicar somente à minha consultoria. Eu já tinha a minha consultoria, mas eu fazia trabalhos paralelos que não me consumiam, mas que não me atrapalhassem na minha função na Philips. O Então currículo do homem não acaba, meu Deus do céu. Bom, tem que... você pediu para contar, agora eu vou entrar nos Ah, detalhes. gostei, gostei. Eu queria mostrar que você é um guru. Ó. Tô querendo evidenciar aí o negócio. A minha propaganda tem que ter a credibilidade. É verdade, verdade. E nesse meio tempo, até para quem não sabe, foi nesse meio tempo que eu estava como gestor e empresário, eu fiz algumas palestras, né, para Casablanca, em Recife, em No Fortaleza, roadshow, né, da gente. nos roadshows. Então, eu falei Sim. de orçamento de viagens, política de viagens e gestão de riscos, que tem tudo a ver com o tema de hoje. E aí, desde então, eu saí, então, 31 de outubro, desde 1º de novembro, eu estou dedicado somente à minha consultoria A e Loureiro. a Loureiro Consultores. Em janeiro, eu comecei um contrato de terceirização da gestão de viagens. Então, tem um laboratório americano, que é a Abbott, terceirizou a gestão de viagens e de eventos para minha empresa. Então, eu contratei uma pessoa, né, que está lá, que é a Thaís, que vai dar aula de Excel comigo hoje. A Thaís é a gestora de viagens, propriamente dita, mas eu estou bastante envolvido, né, continuo apoiando, principalmente nesse momento da Covid, que requer experiência para lidar com crises, para administrar os procedimentos, os processos. Então, eu estou bem envolvido com isso. E Inclusive, queria agradecer muito seu tempo, Fernão, porque eu sei que a sua agenda está bem lotada. Você está realmente imagina, fazendo muitas lives, muitos cursos. Brigadão. Tirar um tempinho para estar aqui na nossa casinha do Instagram, ajudando a gente a falar um pouquinho sobre política de viagem para o pessoal, para os nossos clientes. Brigadão sem mesmo. dúvida. Imagina, a Casablanca é parceiraça. Não precisa agradecer, não. E fora que eu acho que é o momento certo. Eu falei ontem na imersão, não sei se você estava ainda, que eu falei o seguinte: agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente estava começando a entrar num ritmo de investimento em tecnologia muito legal no mercado de viagens e de eventos, mas isso vai parar um pouco, porque as Sim, empresas vão ficar sem budget, vão ficar sem orçamento, as agências, os sim. hotéis. Então, qual é a única opção que resta para a gente continuar nesse ritmo e que é a melhor opção? É investir nas pessoas. Então, eu acho que dos dois pilares, pessoas e tecnologia, a tecnologia vai ficar parada um tempo, porque não vai ter dinheiro para investir em tecnologia. E é Então, um a única investimento maneira, alto, né? Investimento em tecnologia. Sempre é muito alto. sim. Então, eu acho que agora é o momento certo. Tô realmente me doando o máximo que eu posso aí para ajudar as pessoas, transmitir o que eu sei e podem ter certeza que eu aprendo muito junto com vocês. Grande parte do Muito meu conhecimento legal. é nessa troca, porque Muito legal da sua nem tudo tá parte. nos livros, É verdade, é verdade. Na verdade, né? eu arriscaria 50%, 50%. A gente aprende no livro, quando vai para a prática, aí tudo se transforma, é onde a gente consegue assimilar tudo que a gente viu no livro, né? Com Acho que é certeza. por aí. Mas então vamos trocar aqui, né? Vamos trocar com o Vamos, pessoal, vamos trocar entre vamos nós, lá. que a gente está aqui para isso, não é verdade? Com certeza. Hoje o nosso bate-papo é dentro de todo o cenário que a gente está vivendo do Covid. Eu não chamo de isolamento, eu chamo de distanciamento social, porque graças a essas ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje, a gente não precisa estar isolado. A gente só está distante e o distanciamento diminui um pouquinho quando a gente tem essas opções como a gente está tendo agora, né? É verdade. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo, o turismo foi um dos principais mercados que sofreu com todas essas mudanças, com toda certeza, várias barreiras fechadas, redução de frotas aéreas, fechamento de hotéis. Então, a gente ficou meio que amarrado nessa situação. E a gente não vai ver o panorama todo, porque 1 hora de live não daria para a gente ver isso tudo. Então a gente vai dar um zoom aqui em política de viagem e tentar tratar um pouquinho sobre esse assunto. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá, Fernão.
Eu fui gestora de RH durante muitos anos. 15 anos eu trabalhei como gestão de recursos humanos e sei muito bem que uma das grandes preocupações da gente na empresa é com a segurança e com a saúde do colaborador, dos nossos colaboradores, né? Então, Sim. assim, nesse momento, como é que a gente já pode pensar de imediato o que é que muda na política de viagens, tendo em mente que a gente tem que cuidar dessa segurança dos nossos colaboradores? O que é que você vê? O que é que você Tá. imagina? Bom, eu costumo ser uma pessoa muito prática, tá, Xanda? Então, eu gosto de trabalhar com a realidade. Então, qual que é a realidade do momento? As empresas estão demitindo, pondo em licença, pondo em férias. Sim, verdade. O RH não está com tempo de ele escrever uma normativa de segurança e ele disseminar isso dentro da empresa. Então, a gente, como gestor de viagens, de compras, de facilities, do que quer que seja, a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente. Porque, no fim das contas, ele sendo um colaborador da empresa, mas ele é um viajante. E Sim. ele está embaixo da nossa responsabilidade. Mexer na política de viagens também é trabalhoso, porque você tem que alinhar com vários stakeholders, você tem que obter aprovação, você tem que mandar para a comunicação corporativa. Então, o que eu acho o ideal é o Quanto gestor. maior a empresa, maior esse processo, esse fluxo, né? Sim, totalmente. Aí você tem que alinhar com o outro, aí um não concorda com o outro. E agora não dá tempo. Não dá. É o mesmo que o governo federal fica discutindo se o CPF está válido ou não está para depositar R$ 600. As pessoas estão passando fome. Então, agora eu também não posso falar que os meus viajantes estão em deslocamento e tem pessoas viajando sim a trabalho. Eu não posso esperar validar com todo mundo e com o CEO da empresa uma política de viagens revisada. Eu tenho que escrever uma normativa, nem que seja um anexo, que vai chamar normativa excepcional, normativa extraordinária para tempos de Covid, sei lá. Perfeito. E ali colocar quais são as orientações da empresa e obter a aprovação deles para aquilo. Eu talvez um dia eu venha acoplar isso à política de viagens, porque o cenário que a gente está vivendo provavelmente ele vai se estender por um ano, talvez. A gente não sabe quando essa pandemia vai ser controlada. E mesmo Mas o que não se mais estenda, alguns aprendizados, eles vão perdurar, né? Eles precisam ser adotados. A gente aprende com isso, né? exatamente. As lições. Isso é um ponto importante, que eu acho que os profissionais do turismo e da hotelaria poderiam começar a fazer. Os americanos chamam de lessons learned. A gente precisa começar a anotar as lições que a gente aprendeu das situações que a gente viveu, e isso vale para o mundo profissional e para a vida pessoal. Então, Sim. anotar as lições que vocês estão extraindo disso, dessa crise. E aí a gente tem vários grupos no WhatsApp, tem os grupos onde a gente interage no LinkedIn, que vocês podem trocar ideias a respeito, mas não hesitem em fazer um documento, nem que seja de uma página, para vocês divulgarem dentro da empresa com instruções de segurança. E ter um apoio do RH, mas não jogar no colo do RH e falar, olha, você que é o RH, você Importante. que tem que fazer. Porque talvez o RH ele está com tanta coisa, folha de pagamento, benefício sendo suspenso, eles estão com muitas coisas para pensar. E aí entra o negócio de praticar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sendo que Importantíssimo. eles também estão com redução de salário e de tempo de jornada. Então eles estão com o dobro do trabalho e metade do tempo para fazer. Eu ia até pegar o gancho aí que você falou, que isso tem que ser publicado e os funcionários têm que saber sobre essas mudanças, né? Então, Uhum. assim, a gente não pode esquecer de mudar a política e mudou e pronto, tá aqui, tá resolvido. A gente tem que propagar isso massivamente para que esses funcionários se sintam amparados por essas mudanças, né? Exatamente. Exatamente. Usar, explorar o máximo de canais. A gente está numa situação de guerra, né? Então, eu acho que agora não é tempo para formalidades. É claro que você tem que ter uma validação, você tem que ter um suporte da sua gestão, o seu gestor tem que saber o que você está fazendo, você não pode sair doido lá tomando ação, É, mas seria bom. Mas assim, putz, você não recebeu a comunicação corporativa da empresa? Ó, tá aqui no WhatsApp. É importante você saber que a empresa está olhando por você.
Uma outra coisa também que as empresas podem fazer é levantar quem são os viajantes que precisam viajar nesse período de Covid e mandar Isso. para eles essa instrução, ou os potenciais viajantes. Isso a gente, como o TMC, tem visto que, por mais que tenha reduzido drasticamente as necessidades, mas ainda existem necessidades emergenciais e a gente tem que atender. E ainda existem pessoas viajando, sim, e essas pessoas são as que mais precisam de instrução nesse momento, não é verdade? Exatamente. São. E eu acho que vocês, como TMC, também exercem um papel importante, né, Xanda? Porque vocês podem ter o exemplo de um cliente para compartilhar com o outro, claro que tirando o nome, tirando Sim. dados confidenciais, mas o que eu vejo, tá, da maior parte dos gestores, escrever um comunicado não é tão simples. Eu tenho essa facilidade, eu gosto de escrever, mas eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade de partir do zero. Então, quando elas já recebem um modelo pronto e elas só adaptam, tiram uma palavra, põem outra, parece que o negócio anda. E aí eu acho que É, vocês, como TMC, mandando esses modelos, vai ajudar muito eles. boa ideia. O nosso presidente, o nosso querido conselheiro, o senhor Henrique Sérgio, ele sempre diz que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, que a responsabilidade de comunicar é de quem comunica e não de quem recebe. Se É, a informação não foi interpretada da maneira correta, o erro está em quem endereçou e não em quem recebeu, né? Então a gente é tem que verdade. realmente ter muita clareza nesse comunicado. É Mas me diz verdade. uma coisa, pensando ainda na questão da segurança, você acha que a gente tem que ter uma curadoria maior na política de viagens em relação às companhias aéreas, aos hotéis, às locadoras? Como é que você vê essa questão também dos fornecedores? Eu acho que vai ser um ponto que vai começar a ser posto em discussão. Os compradores e os gestores vão ter que começar a trazer à mesa esses tópicos com os fornecedores. Então, eu já sugiro aos fornecedores presentes que se antecipem. Então, comecem já a preparar, não um discurso, porque o discurso tem que estar embasado na prática, mas Sim. começar a entender o que a sua empresa, por exemplo, uma companhia aérea, se Deus quiser, em maio a gente volta a voar a trabalho. Só que a pandemia não vai estar controlada, o vírus ainda vai estar Não, circulando. ainda vai estar. Então, o que vai ser afrouxado é o distanciamento social, mas o vírus, ele não vai morrer da noite para o dia. Então, ele não vai desaparecer, né, da noite para o dia. Então, por exemplo, vamos entrar no avião. Tá, o avião foi higienizado, passaram lá a fumacinha, tudo, mas será que na porta do avião vai ter uma comissária com álcool em gel para todo mundo que entrar poder higienizar as mãos, higienizar os braços? Será que vai ser obrigatório o uso de máscaras? Obrigatório uso de máscara, que até aí uma dica, né? Dá uma máscara personalizada, uma máscara laranjinha para Gol, uma vermelha para Latam, uma azul para Sim. Azul. Mas Ou está começar na a nossa usar. política de viagens que o viajante é obrigado a pegar no RH ou em algum setor uma máscara para viajar. Pode ser. Isso, exatamente. Nos hotéis, né? O Rodrigo falou aí, assento no meio bloqueado, com certeza. Que eu tenho Isso é até uma dúvida dúvida. Isso se é uma isso está dúvida. acontecendo. Vocês Porque sabem dizer para a gente, o pessoal que está assistindo, se as companhias aéreas bloquearam o assento do meio ou não? Não foi bloqueado. não será utilizada a poltrona do meio, a Fabiane falou, mas todas as companhias aéreas, É importante a gente saber disso. se vocês puderem comentar. Então, são esses pontos, por exemplo, chegar num hotel, vai ser importante para o gestor, até para ele escrever comunicado dentro da empresa, para ele poder tirar dúvidas dos usuários, né? Qual vai ser o procedimento do hotel? Quando ele chegar, a gente até então A tinha lá Azul não bloqueou. A Azul não bloqueou, Azul não tá? bloqueou. Então, a Azul não Desculpa bloqueou porque interromper. ela trabalha com 2 e 2, né? Não tem assento do meio. Mas tem que ver o que a Azul vai fazer, né? Porque a configuração da aeronave dela é diferente. É diferente. E aí, Fernão, eu acho que também cabe aqui uma outra dica, né? Eu sei que acaba sendo mais custoso para as empresas, mas de repente pensar em colocar na política de viagem enquanto perdurar a pandemia, de comprar dois assentos para o viajante seria uma opção, já que não é interessante eu ficar lado a lado com cadeiras tão próximas como nos aviões.
em época de pandemia, eu não sei quem é que está contaminado do meu lado. Então, será que seria uma Sim. opção a gente dar para as empresas colocarem na sua política de viagem, em situação de contingência, comprar 2 assentos para o viajante? Sim, pode ser uma opção. Como pode ser também uma opção as companhias aéreas oferecerem, né, principalmente para os maiores clientes corporativos delas, oferecerem uma opção de uma cota, tipo, olha, 10 bilhetes aí da sua empresa, a gente vai dar 2 assentos juntos, alguma coisa do tipo. Que é um pouco mais difícil de operacionalizar. Eu acho que o mais simples é realmente bloquear o assento do meio. Mas se eles não bloquearem, aí de fato a empresa deveria considerar isso. O IATA informou que os voos comerciais vão operar Dois terços com da dois capacidade terços da mesmo. capacidade. Uhum. E Algumas ações estão sendo tomadas, né? Mas o Regis colocou lá em cima que escutou o Eduardo Bernardes da Gol dizendo que esse procedimento de higienização inviabiliza a operação. É de se eu pensar, acredito. né? E inviabiliza a operação, inviabiliza as vendas, inviabiliza. Os sistemas deles não estão preparados, né, para isso também. Eu Eu acho. entendo. Pode falar, Eu, Fernando, eu desculpa. acho que agora, como eles estão parados, né, 90% dos aviões no chão, eles até têm tempo para pensar nessas coisas. Por outro Sim, lado, grande parte dos colaboradores foi colocado em férias ou de licença. Então, em teoria, legalmente, eles não podem trabalhar para ajudar a desenvolver essas soluções. Então, eles é estão verdade. realmente num problema, com um problema grande, né? Todos nós estamos, na verdade. Então, como todos fomos pegos de surpresa, a gente tem que pensar em contingências agora, nesse momento, juntos. Então, assim, não disponibilizou, sai um custo muito alto para a empresa. Então, a gente tem que pensar em situações que já dá para fazer. Álcool em gel, uma máscarazinha vai entrar na política de viagem, a obrigação de uso de máscara para poder viajar, né? Eu Sim. acho que tem que haver esses cuidados mínimos pensados para cada viajante, sim. E você viu que o RSA Vilela, que eu não sei o nome da pessoa, Ah, mas ele falou aqui, ó, o voo estava lotado, desculpa, para Campinas semana passada. Ele foi que pegou um voo lotado, que era o que eu imaginava. Porque se a demanda caiu 90%, tá a só dez oferta por caiu cento, noventa né? por cento, todo mundo que precisa viajar, que não é muita gente, mas você afunila, né? E aí os É, aviões ficam lotados mesmo. tem razão, tem razão. E a Mas parte de voltando, hotéis, eu ia desculpa, dizer, mas voltando para os hotéis que você estava falando, fala aí para a gente o que, é que você está vendo. bom, hotéis, eu acho que eles têm o lance da hospitalidade, obviamente, é muito forte e eles têm mais adaptabilidade, capacidade de colocar, por exemplo, a pessoa que recebe as malas na porta, que esqueci o nome agora, Concierge. o concierge. Ele é um cara que pode chegar, quando um hóspede chegar, dar um álcool em gel, passar um álcool em gel na mão dele. Até aqueles paninhos que no avião eles dão, né? De repente, isso se torna até uma coisa que vai acontecer nos hotéis mesmo, porque a pessoa precisa se higienizar, manter a distância, né? De repente, ali no balcão do check-in, vai ter que ter a distância em relação ao atendente, né? Do É check-in. uma Geralmente as distância pessoas maior, né? grudam com o braço no balcão para falar. Vai ser muito estranho ver uma sociedade tão emocional, tão ligada ao toque como a brasileira, ter que se adaptar a esses novos períodos de não poder chegar perto, que a gente chega até a pensar inconscientemente que é frescura da outra pessoa, né? Porque a gente É, é arraigado isso na gente, de tocar no outro, mas vai ter que acontecer, porque enquanto não houver vacina, enquanto não houver cura ou administração desse vírus, que seja, não vai ter outra solução, senão a contaminação vai ser interminável. exatamente, verdade. E em relação à locação, ô Fernando, o que é que você pensa assim? O carro acaba sendo muito mais pessoal, né? A pessoa entra, a pessoa senta, tem vários pontos de toque, né? De tato, o volante, a marcha, a porta, o espelho. Como é que você pensa aí nos cuidados em relação à locação? Eu acho que a higienização dos veículos ela já é bem padronizada, né? Então ela já é muito bem feita
mas com certeza as locadoras também vão ter que oferecer para os motoristas, né, para os viajantes corporativos, um guia de instruções para quando ingressarem no carro, principalmente se eles forem dar carona para outras pessoas, porque nem sempre a gente aluga o carro e vai sozinho. Sim. Mas quem mais eu acho que vai ter que se adaptar, Xanda, são as empresas de transfer. E ontem eu até levantei essa questão com a Daisy, que estava na minha imersão, porque essas empresas transportam os VIPs, né? Transportam pessoas com altos cargos e tem uma rotatividade, né? Às vezes transporta 2, 3 VIPs no mesmo dia. Uhum. E como que eles fazem esse processo de higienização nesse meio tempo? Como que vai evitar o contato desse executivo? Não com o motorista, porque isso geralmente é bem protocolar, às vezes não tem nem aperto de mão, né? É bem distante. Mas eu digo de encostar na maçaneta do carro, o cara não vai vir de luva, então também vai ter que ter o álcool em gel lá dentro. Isso. Então, eu acho que as empresas de transfer vão ter até mais dificuldade do que as próprias locadoras de carro. Bem lembrado, bem lembrado. A Natália colocou um ponto super importante e interessante que eu achei, que ela coloca que, no caso, é muito mais seguro você fazer uma locação de carro para um funcionário seu que esteja em viagem do que liberá-lo para pegar um táxi ou um Uber que tem uma rotatividade de pessoas e menos intensidade de higienização, de asepsia do que um carro alugado, que a gente sabe que tem muito mais cuidado com isso, né? Sim, com certeza. E tem outros pontos, né? Por exemplo, vamos supor, um viajante está fazendo uma ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro. Ah. Geralmente ele vai de manhã e volta à noite. Então ele vai com a mala de mão, ele vai com a roupa do corpo e volta à noite com a mesma roupa do corpo. Provavelmente os viajantes vão ter que se adaptar a ponto de levar uma troca de roupa nessa mala de mão para não ficar com a mesma roupa o dia todo, porque o vírus, ele perde o efeito, sei lá como que fala, mas depois de 24 horas ele não ataca mais o seu organismo, né? Ele morre. Mas você concorda que a pessoa pode estar com uma roupa infectada e ficar o dia inteiro com ela, porque ela está Concordo fazendo uma cem por ponte aérea? cento. Porque ela está Mais fazendo um uma item ponte para a aérea. gente colocar lá no comunicadozinho aos funcionários viajantes, né? Até eu vou anotar, porque acabou de me ocorrer isso, mas Batendo papo e já tendo insight, né? que eu acho isso legal, né? Roupa para ponte aérea e deslocamentos curtos, né? Isso. Outro ponto que eu fiquei bem preocupada de a gente tocar no assunto é de empresas maiores que trabalham com descentralização de solicitantes. Isso me deixou bem preocupada, assim, eu pensei bem sobre o assunto, eu queria saber o que é que você acha, porque as pessoas, quando a empresa descentraliza demais, dá a liberdade das pessoas escolherem qualquer tipo de fornecedor sem uma curadoria maior, né? Eu queria saber o que é que você acha disso, você concorda comigo, se é viagem minha, não, as pessoas têm bom senso. Não, eu concordo sim. Eu acho que é uma temeridade no mundo de hoje, porque, honestamente, e isso eu já falo há algum tempo, até no Roadshow, né, da Casa Blanca, eu falei sobre ter uma agência, seja online, seja uma agência digital corporativa, seja uma TMC, que tem uma estrutura muito maior, seja um OBT, mas alguma coisa tem que existir para manter o controle, porque quando você deixa as pessoas soltas numa situação como essa, de fato você não consegue dar suporte. E eu vou além. Uma empresa que eu tenho conhecimento aí do mercado, ela conseguiu suspender todos os bilhetes emitidos até 31 de maio, e eram assim 500 bilhetes emitidos. Foi a Vocês Casa Blanca. Foi a Casa Blanca? Não, não era nem TMC, era um cliente Ah, tá, a final. empresa Era mesmo, né? uma empresa compradora. Eram uns 500 bilhetes até 31 de maio e eles conseguiram suspender e deixar como crédito. Até orientei eles na época, não pede reembolso. Primeiro, por conta dos fornecedores, para ajudá-los. E segundo, porque o crédito só vai voltar daqui 12 meses. Mas, enfim. E eles conseguiram fazer isso por quê? Porque tem gestão, tem uma agência que fornece um relatório para eles, eles conseguem ter essa visibilidade. E tem Sim. um consultor de viagens lá por trás para fazer o cancelamento no GDS da reserva. Porque se cada Então, viajante pode entra e falar. faz, se cada viajante faz o seu,
como você garante que aquele viajante entrou em contato com a companhia aérea, ele tem que ficar pelo menos 1h30 no telefone, porque as companhias entraram em Pouquíssimo, uma hora colapso. e meia, viu? Pouquíssimo, É, pouquíssimo. mais, Posso te né? dizer que eu estava acompanhando com os nossos emissores a gente passar um dia inteiro, de 8 da manhã às 8 da noite, aguardando uma ligação para a gente conseguir resolver esses problemas de reembolso, remarcação ou de crédito que a gente teve que resolver. Sim. Então você imagina, né? Eu colocar um colaborador da minha empresa para ligar no call center da XYZ, ficar 1h30 para ser atendido, ou mais, né? Que você falou, mais tempo Uhum. ainda para ser atendido. Às vezes a ligação cai, ele não consegue. Exatamente. Quem garante que aquele bilhete vai ficar, como se diz, disponível para crédito, porque aí vai dar no show, enfim. Eu sou totalmente contra fazer reserva de viagem corporativa, o viajante diretamente. Porque eu acho que tem que haver gestão centralizada, não importa o canal, mas tem que haver uma gestão centralizada, assim como para outros assuntos, como Airbnb. Vamos lá para o Airbnb, que eu também já me posicionei publicamente. Eu acho ótimo para viagens pessoais, eu uso nas minhas, mas para uma viagem corporativa eu não consigo indicar isso para uma empresa, porque eu não tenho garantia nenhuma de que o chuveiro vai estar funcionando e eu também não tenho que a do É. hotel vai estar. Só A que o hotel tem curadoria outro fica quarto, bem né? mais difícil. O hotel tem outro lugar para eu colocar aquele cara se o chuveiro estiver quebrado. Chuveiro quebrado, o Wi-Fi não está funcionando, a geladeira não está funcionando e eu não tenho como oferecer um substituto para o meu viajante corporativo. Então, Imagina se numa situação que a gente está hoje, o cara tá viajando, foi pego de surpresa com a pandemia, os voos foram cancelados, como aconteceu. A pessoa teve que ficar, estender a viagem dela, que era de 2 dias para 5 dias, 7 dias, tá num lugar sem Wi-Fi, sem contato com ninguém, sem exatamente, conseguir trabalhar, sem conseguir resolver nada, né? exatamente. Então, acho que esses cuidados têm que ser tomados. Eu acho que a gestão de viagens profissional, ela traz muitos ganhos para o business e para o usuário. Não é perfeito, não existe modelo perfeito. Então, claro que tem gaps em todas as gestões, mas assim, ainda é para mim o melhor formato ter o corporate travel gerenciado dentro de uma empresa. A gente pode até ter uma descentralização de solicitantes, né? Mas Isso. sim uma concentração de gestão total. Tecnologia ajuda muito nisso, sempre a gente pensar, eu estou dizendo a gente, eu empresa, pensar em uma TMC que possa me atender com tecnologia suficiente, que me ajude a Uhum. gerenciar onde é que estão esses viajantes, quantos viajantes eu tenho fora, como é que eu posso trazê-los, o que você mencionou também, quantos bilhetes eu tenho em aberto, quantas solicitações eu fiz, que eu posso de imediato já solicitar crédito, que Isso. a gente enxerga como melhor opção, sim, a gente não está indicando reembolso, a gente está indicando crédito, que fica a melhor opção financeira, com certeza, né, para os nossos clientes. E E queria deixa eu pedir só falar. licença para dizer que a Casa Blanca tem uma plataforma incrível para fazer isso, tá? Que é o nosso Olha, gestor, sim. Para quem não conhece, o nosso gestor, ele faz a gestão completa de localização dos viajantes, onde estão, bilhetes não voados, como identificá-los, quantos são, tudo perfeito. Você consegue fazer isso rapidinho na mesma tela de computador do seu trabalho, fácil. tem uma coisa também do Airbnb, Xanda, que Airbnb é que é a marca mais famosa, né? Mas a gente tem aí esses meios de hospedagem que não são de um CNPJ. Qual é o ponto, né? Tem lá a taxa de limpeza. O hotel, ele tem um processo. A gente sabe que existe uma equipe de governança, uma equipe de limpeza, que troca os lençóis, que com certeza vai ser orientada a limpar os apartamentos de uma maneira diferente. E aí também a dica para os compradores, né? Começarem, quero o preço mais baixo, quero o preço mais baixo, mas o preço mais baixo, o cara vai usar aquela água sanitária lá que você não sabe nem de onde veio, que não vai limpar direito o Sim. apartamento. Será Enfim, que vai ter água sanitária, né? que você não sabe nem qual é a marca que está ali.
mas o Airbnb, você não sabe como é esse procedimento de limpeza. Porque, não, eu não sei, às vezes o cara contratou lá a diarista da rua de baixo, que passou um pano lá, passou um pano no chão, e eu não sei se o apartamento está de fato desinfectado para receber um viajante corporativo. Totalmente desinfectado, né? O hotel, eu acho que assim, certeza na vida a gente não tem de nada, e esse Covid comprovou. Só que o meu papel como gestor é o quê? Diminuir riscos. A partir do momento que eu coloco ele num apartamento de um CPF, o risco é mais alto do que se eu puser num apartamento de um CNPJ. E eu tenho que Perfeito. ser responsável por colocar ele no lugar com menor risco. Risco zero, gente, não existe. Não, não Ninguém, existe. não existe. Nem a dívida dos Estados Unidos é risco zero. Até eles podem dar calote. Então, o nosso papel como gestor é diminuir riscos dos nossos usuários. A Camila Lima tá bem participante. Obrigada, Camila, pela participação. Ela falou, em outras palavras, o que eu falei, né? No iGestor a gente ter o recurso de simplificação, de localização dos passageiros e também de descentralização sem perder o controle do que é que está sendo solicitado. E agora ela tocou em outro ponto importante, que é manter atualizado todas as informações dos viajantes, para a gente justamente conseguir ter mais controle, mais segurança na nossa gestão de viagens. Fernão? Gente, o Fernão tá congelado para vocês ou só para mim também? O Fernão caiu, eu vou chamar ele aqui novamente, ele não vai fugir da gente. O Fernão travou, acho que teve alguma coisa aqui com a transmissão. Ele já tá voltando, gente. Voltei. Fernão, cansou de mim? Não, foi o... Foi a Lady Murphy que cortou a internet, mas voltei. Nossa, tranquilo. Bom, tava falando, não sei até onde você escutou, mas a Camila estava levantando um ponto muito importante, que é de manter as informações dos viajantes atualizadas na plataforma dos clientes. Pensando já na segurança, né? A gente precisa ter todas essas informações atualizadas para, numa situação dessa, a gente conseguir contato com ele, com família, com contatos Sim. emergenciais, né? Concordo. Precisa mesmo. Porque as companhias aéreas, elas pegam o telefone, né? Vou colocar na reserva, vou te mandar um SMS. Mas na prática nem sempre isso acontece, né? Então, aliás, isso é um ponto muito debilitado das nossas gestões de viagens, porque quem tem se não tiver informação do viajante no perfil do viajante, né, seja no sistema da TMC, seja no OBT, a gente não tem como entrar em contato com esse viajante, porque a gente não tem o WhatsApp de todo mundo, né? Vamos ser sinceros. Não temos. Então, o RH poderia sim providenciar uma base para a gente. E até vocês podem usar o argumento, falar, olha, para te dar menos trabalho, porque tudo que eles não querem agora é trabalho. Então, para te dar menos trabalho, me passa ajuda aí, né? Me ajuda que eu te ajudo. O Marcelo tinha perguntado, antes de eu cair, se eu achava que as TMCs iam perder força depois dessa situação. Eu acho que quem vai perder força é quem não está preparado, quem não se mostrou preparado e grandioso nesse momento difícil. Então, independente se é TMC, companhia aérea, hotel, mas eu não acredito que quem é bom vai sair enfraquecido. Pelo contrário, vai se fortalecer. Então, é um grande momento de aprendizado para todos nós. Na verdade, exatamente. Isso. E de mostrar valor, apoio, saber quem estava lá na hora que você precisava. É aquele negócio da crise que você vê quem são os amigos que só vão na sua casa para comer churrasco. E não é clichê. E não é clichê mesmo. Agora que você vê quem é fornecedor parceiro e quem é cliente parceiro. Quem é o cliente que não está te deixando na mão, que
te ameaçou, que te pôs contra a parede. É nessas horas que você descobre quem são as pessoas. Sim, sim, bem verdade. Fernão, eu tenho uma última pergunta aqui para você que me surgiu aqui de última hora com as minhas colegas do comercial, mas fica à vontade se você quiser fazer outros comentários, tá? A gente tem o costume, assim, falamos bastante em segurança, né? E a Uhum. gente recomenda fortemente que os nossos clientes sempre usem seguro de viagem atrelado à viagem que ele esteja fazendo. Muitos até comentam, mas eu já tenho do cartão de crédito. Não é a mesma coisa, não tem as mesmas coberturas, mas isso é um papo para outro momento. Mas o que eu Sim. quero perguntar agora, na verdade, o seguro viagem, ele não tem a cobertura para elementos de força maior, tragédias naturais, um furacão, um tsunami e uma força maior como uma pandemia, né? Uhum. Até saíram algumas regulamentações que deram alguns reembolsos, mas no todo não é o foco do seguro viagem. E aí Sim. eu pergunto para você se tem outros fornecedores que fazem a cobertura desse tipo de elemento, né? De uma contingência maior, como uma pandemia. Sim, sim. Eu acho que todo programa de viagens ele precisa ter, além do produto de seguro viagem, ele precisa ter uma empresa de assistência e risco para essas situações mais complexas, porque eles não funcionam como seguro, mas eles conseguem fornecer todo o suporte que o usuário precise e eles faturam, né? Eles cobram direto do business. Então, tem uma cobertura financeira, porque às vezes é um tratamento caro. Por exemplo, resgatar um viajante que está numa área de risco, que teve uma enchente de um rio, ou que uma montanha desmoronou, precisa ir um helicóptero lá. Putz, vai custar US$ 5.000. Mas esse cara vai pagar e depois ele vai faturar para sua empresa pagar. Que o seguro viagem não cobre. Não, Então, é necessário. É que nem, por exemplo, quem tem o seguro do carro, você vai. Entrou um prego no seu pneu, você vai no borracheiro, você não vai acionar o seguro do carro. Tem sim. situações que o seguro não cobre. E é isso que a gente tem que pensar para viagens. A gente precisa, sim, de empresas que complementem o trabalho do seguro viagem, porque simplesmente são escopos diferentes. Então, empresas de Gerenciamento assistência e de risco. riscos. Gerenciamento de riscos, a gente tem a AXA, o World Travel Protection, a Alguém IJET, falou aqui da Helix. a ISOS, a Helix. Helix eu acho que é seguro. Helix é só seguro. Ele não tem assistência e proteção. E não, e realmente para essas situações excepcionais precisa de um outro produto como esse, Xanda. Não dá para Tá. confiar. Não é nem que não dá para confiar, não dá para contar só com seguro viagem, porque não é Não parte do trabalho dele. abrange toda essa grandeza, né? Dessa situação que a gente está vivendo agora, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. Em linhas gerais, eu acho que a gente conseguiu passar por todos os assuntos. Eu queria reforçar aqui que o que a gente, o recado, o grande recado que a gente queria trazer é que vai bem além de um simples compliance, o momento que a gente está vivendo. A gente tem que pensar realmente em uma política de viagens contingencial e, como você falou, né, emergencial. A gente está precisando dessa Emergencial. política agora, emergencial. E aí depois a gente senta para ver que pontos eles permanecem, que pontos não permanecem. Mas para Isso. agora a gente precisa sim passar por esses pontos que a gente passou, pensar em divulgar para todos os funcionários, pensar que a gente tem que tentar reduzir esse número de solicitantes de descentralização, não é o momento para ter tanta descentralização. Pensar É. em TMCs que tragam para a gente soluções tecnológicas de rastreamento de Uhum. viajantes, de rastreamento de bilhetes não voados para facilitar nesse momento. Falamos de É. seguro de viagem, falamos de cuidados no avião, no hotel, Isso. que não é legal a gente pensar em redes que não sejam de hotelaria já formais,
que sejam redes mais informais, como a Airbnb. Desculpa, Airbnb, a gente está usando aqui de bode expiatório, né? Eles vendem Desculpa. bastante, não precisa Eles de... vendem bastante, já vendem verdade. bastante. Eu quis só fazer um resumo do que a gente conversou, para ver se a gente não esqueceu nada, e deixar o canal Bom, aberto para os participantes, se tiverem mais alguma pergunta, e para você também, Fernão, que tive um prazer imenso de estar conversando aqui com você, aprendendo demais com você esses últimos dias. imagina. Obrigada, Que gratidão bom. demais. E Obrigado. deixa o canal aberto, se você quiser, se eu esqueci alguma coisa, se a gente esqueceu alguma coisa, de comentar aqui pro pessoal. Olha, eu acho que a gestão de viagens corporativas ela vai melhorar muito quando a gente aprender a fazer analogias com a nossa vida pessoal, que nem eu fiz agora do seguro do carro, né? Furou um pneu, não vou acionar o seguro, tem um outro tipo de prestador para isso. Quando a gente começa a associar essas coisas com a nossa vida pessoal, fica mais fácil de explicar para os outros. Um outro Verdade. exemplo, um outro exemplo também que eu gosto de dar é porque o preço da passagem aérea subiu. Eu falo, quando você vai num show, você compra o primeiro lote, porque o segundo é mais caro, o terceiro é mais caro, o quarto é mais caro, e se você comprar na porta vai ser muito mais caro. É a mesma coisa. Depois vai Então a gente faltar. depois vai faltar, vai comprar do cambista, né? É. Então, a lógica da economia se aplica muito bem, a lógica do nosso dia a dia se aplica muito bem em várias situações de um gestor de viagens. Então, procurem fazer essas associações para facilitar a gestão de vocês. Quem está aí na linha é gestor, não tenha medo de bater no peito e falar dentro da empresa, deixa que eu cuido disso, deixa que eu faço, porque as pessoas, geralmente, elas precisam dessa liderança, elas precisam de alguém que assuma o problema e fale, deixa que eu vou resolver. Agora, nesse Agora mais momento, que precisam nunca. mais ainda. É. Então, é até um momento para você se destacar como profissional, mostrar o valor da sua área. O que eu falei das TMC se aplica também para o gestor de viagens, porque se nesse momento de crise você não foi capaz de mostrar o seu valor, talvez no momento de normalidade fique mais difícil ainda. Então, por isso que a crise fala, a crise é sempre uma oportunidade, e é mesmo, é uma hora de você... Acredito muito nisso, oportunidade e aprendizado, com certeza. É uma oportunidade de aprendizado. E eu queria aproveitar que a gente tem 10 minutos. Obrigado aí pelos parabéns, estou vendo de todo Verdade. mundo. Pena que a gente não pode gravar, né? É tão legal Vou ver as deixar pessoas. gravado, vou deixar gravado. Legal. Grava sim, Xanda. Eu queria ver com você, a gente podia pensar, né? Tipo, o que mais poderia mudar? Que nem eu falei lá, o cara levar uma muda de roupa a mais, porque ele vai ter que trocar a roupa dele A numa muda de ponte roupa. aérea. A muda e a sacolinha, né? Pra botar a muda de roupa dentro. E a sacolinha para botar, é verdade. Você acha que, de repente, levar até toalha de casa, não usar do hotel? Não, é já muito neurótico, né? Eu acho Acho que que não é pra toalha tanto, né? é como a gente disse, assim, se a gente tem uma curadoria de rede hoteleira boa, eles vão ter um processo de limpeza muito, muito bom, porque passa por água quente, por água sanitária, por diversos produtos que eu não me É, preocuparia com a toalha de banho, de verdade. é o menos Mas importante. lembrei da dica da Natália também. Nesse momento de contingência, não mande o seu colega, funcionário, viajante pegar um táxi ou um Uber. Faça uma locação. É muito mais seguro em termos de higienização e de sanitarização, né? É verdade. Isso, Concordo demais. isso que a gente nem falou de eventos, né, Xanda? Porque vai ser bem, bem curioso, né? Todo mundo chegando no centro de Sim, convenções, passando álcool em gel, todo mundo de máscara, cumprimentando com o cotovelo. com os É, pés. aquelas plenárias gigantescas, por um tempo não vai dar para estar cheio, né? Vai ter que ter uma Não, cadeira aqui, uma ali, e aí o tal do evento híbrido realmente vai ganhar sentido, porque as pessoas vão ter que assistir de casa, porque não pode estar junto, é. porque Agora, assim, realmente, durante um tempo, a gente vai ter que realizar eventos híbridos, né? Os apresentantes em um lugar físico, com a apresentação toda online, um palco online que a gente possa fazer a apresentação de conteúdo online mesmo, por enquanto.
Mas depois eu acho que ainda durante um tempo a gente vai ter que pensar como a gente pensou nas cadeiras do avião, de nos auditórios ser uma cadeira, duas não, uma cadeira, duas não, de ocupação, né? Ter esses cuidados É, de preservação, de não cumprimentar com a mão, de falar de longe. Não sei até que ponto a gente, nos primeiros eventos, vai ter que usar a máscarazinha. com Realmente são certeza. muitos pontos a se pensar em relação a eventos também, né? Ó, e já dei uma dica de marketing aqui, hein? Fazer máscara Ah, personalizada e se a Casablanca fizer uma, manda para São Paulo, que eu quero uma. olha aí, Então vai. Bárbara! Ó, Bárbara, faz aí, hein? Ah, a Bárbara tá anotando tudo, com certeza. E bom, Aí o pessoal tá mas falando aí. de amenities também, né? Álcoolzinho em gel no amenity do hotel também, né? Shampoo, condicionador e agora o álcoolzinho em gel. Vai Sim. ter que ter também. Ó, a Dani, a Dani já leva toalha, ó, ela tá falando aqui. Ela já levava, a Dani da Ser Educacional já levava toalha. Ah, Uma, ótimo. A uma Flavinha mulher também visionária. disse de trocar o sapato, tirar o sapato, higienizar o sapato, alguma coisa assim que eu vi, né? Sim, sim. É, obrigado a Mauri, Mauri da CWT. Foi mesmo, a minha ideia das máscaras personalizadas, legal. Sim. Que bom. Obrigada, gente, pelos parabéns. Ainda bem que vocês gostaram. A gente pensou com muito carinho no tópico, carinho no que a gente podia falar para vocês. A Casa Blanca pensou com mais carinho ainda no nome do Fernão, que eu disse para vocês que é o nosso guru. Obrigado. Obrigado mesmo. Tenho muito carinho por vocês também. Gente, vocês têm mais alguma questão? Eu estou preocupada aqui que a gente tem 5 minutinhos antes que nós sejamos cortados da nossa live, que tem uma limitação de 1 hora. Quem tiver Sim. perguntas, essa é a hora. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Regis. Agora vai ter que colocar até no fechamento FII da agência o custo do álcool em gel. E da máscara. Do álcool E em da gel e da máscara. máscara. Sim. E da máscara, exatamente. A gente não falou de adiantamento. Se ia mudar alguma coisa de Hum, adiantamento de viagem, justamente por causa desses custos de higiene, né? Não sei se vou precisar comprar mais um álcool em gel, o meu acabou. Tô pensando agora também, né? é um bom ponto. Adiantamento e reembolso, né? Porque muitas vezes a empresa prevê um reembolso do quê? De alimentação, de táxi e de hotel. Mas esse agora é um item obrigatório, né? É um item obrigatório. E a Camila lembrou bem aqui, Camila de novo, arrasando. Camila devia estar comigo aqui na live, não pôde estar porque, enfim, né? A gente não pode estar junto. Ah, é. Das instruções para o viajante, né? De como proceder em caso de acidente e pandemia. Isso eu pensei também, mas acabou fugindo. Que, de maneira geral, a gente precisa dar instruções de contingência, né? Precisa estar contido na nossa política de viagem situações de contingência. E não falo só da Isso. pandemia que a gente está vivendo, mas foi um furacão, foi um acidente. A gente precisa ter um tópico na política de viagem de instrução para o nosso viajante, o que fazer em situações assim, quem procurar, para quem ligar. Isso precisa estar bem evidente e eles precisam estar bem instruídos, como a gente disse no começo da live, ainda isso precisa ser bem propagado para os viajantes, porque a política está no papel e ninguém saber não adianta, né? É verdade. Não, e uma viagem que me veio aqui na cabeça agora, né? Porque o vírus, ele também, ele não entra só pelas vias respiratórias, né? Ele entra pelos olhos também. Será E que assim que você sai de casa, que dá logo a vontade de coçar o olho. é, mas a questão de ter um óculos protetor, né? É um EPI. Nossa, Fernão, você está aumentando aí, viu? O É, rol de mas equipamentos, ou um óculos nossa. escuro, né? Todo mundo tem que sair com O óculos escuros, já óculos tá com escuro sim, cara de mas e à sono mesmo. noite? É, a noite é um problema, é verdade. É. Mas, ó, bom, ou mantém a distância de 1 metro. EPI completo, o Rodrigo disse. A gente tem que pensar no kit de EPI completo já. Máscara, álcool É, gel, óculos protetor.
né? É. Colocar aí nos custos já. Carlos, obrigado aí pelos parabéns, viu? Vi que você escreveu, obrigado mesmo. O Bruno também, live maravilhosa. O Vini, Thaís. Óculos Nossa, amarelo. Já pensou se vira moda o óculos amarelo agora por causa do Covid? é verdade. Todo mundo, vai ter que ter um óculos para usar à noite. É. Olha aí, dica para as fábricas de óculos. É, espero que vai todo mundo ter que ter uma, né? Sim. Fernão aí tendo vários insights também, ó, anotando tudo para ele. Muito bom. Porra, com certeza. Eu Muito vou, bom. eu vou postar isso aqui que a gente discutiu, por isso, se você puder me mandar a gravação, a Bárbara falou que você pode gravar no seu celular, Tá, vou aí gravar sim. eu transformo em vídeo e vou subir no meu canal do YouTube, porque é uma discussão muito interessante. Foi super, foi além do que o que a gente estava imaginando, com certeza, amei. Eu Que também bom. amei, Eu obrigada, também. Fernão. Eu também. O Carlos está pedindo para eu ler aqui a pergunta dele. Deixa eu procurar, Carlos, onde é que você Ele fez a pôs sua aqui, ó, pergunta? se a gente acha que os preços dos hotéis e das companhias aéreas vão aumentar por conta desses cuidados extremos. Eu acredito que alguma variação vai ter, sim, positiva, para Eu cima. também. O problema dos hotéis é que eles vão entrar numa guerra tarifária tão grande para recuperar o volume do corporativo e até porque, vamos lá, uma parte dos hotéis, uma parte que os hotéis ganham dinheiro é o quê? O pessoal que trabalha nos aviões, tripulação. Não está tendo tripulação, então eles estão realmente vazios, né? Então, com a guerra tarifária, talvez eles não subam o custo das diárias por causa disso. Mas as companhias aéreas com certeza vão repassar para a gente, porque são só 3, né? São só 3. E o Regis já tinha comentado lá em cima, né, que a Gol já tinha colocado que seria inviável todo o custo com higienização que esperava-se que fosse aplicado. Então, assim, se é inviável do jeito que está hoje, nos preços que eles estão operando, como é que vai ficar para eles operarem com higienização, né? Então, a gente Exato. começa realmente a pensar em um aumento, sim, nos valores tarifários de companhias aéreas. Sim. Eu não sei se o Antônio tá aí. O Tony, você tá aí? Eu vi que você tinha entrado. É um amigo meu. Ele tem uma empresa especializada em limpeza. E, inclusive, eles estão com um produto, né, da empresa dele que é só para limpar os ambientes para quando o pessoal começar a voltar para os escritórios. Que legal! É a expertise deles, né? E se alguém precisar, é só entrar em contato comigo que eu passo o contato dele também. Em São Mas eles Paulo. é em São Paulo. Mas, bom, talvez ele tenha escritório no resto do Brasil, eu não sei. Mas a empresa dele é especializada nisso. Eles dão consultoria para agora voltar a trabalhar após pandemia. É. O Adaptar o negócio. Rodrigo, o Rodrigo comentou que os fornecedores parceiros vão precisar honrar, né, as tarifas acordo. É ético, eles vão precisar sim fazer isso. Eu acredito muito que eles vão manter. E a Mal, Malve Vilela, Malves Vilela. Malves É Vilela, o, é o o Malves. Marcelo? Fornecedores também precisam negociar seus custos com os parceiros, leasing de aeronave, impostos, com certeza. Todo o circuito turístico, toda a cadeia turística vai ter que negociar, que repensar, que reformular, que se reinventar. Os custos para todo mundo estão sendo penosos, eu não tenho dúvida disso. É verdade. O Tata, Marcos Vilela. obrigado. Marcos Vilela. Ah, o Marcos Vilela, tá, sei quem que é. Tata, obrigado aí pelo elogio das lives serem demais, Meu que bom. comercial aqui, ó, trabalhando. Já quero o nome da empresa para captar, de limpeza, Fernão. Ah, empresa de limpeza. Eu vou pegar o nome. Eu não Sim. lembro. Para o carnaval, 379 para Salvador. Saindo de onde, Thaís? Barato mesmo. Gente, vamos Barato. derrubar a gente em 3, 2, 1.
Então, eu queria agradecer novamente todo mundo que Obrigado. participou. Fernão, muito obrigada de novo. Foi um prazer enorme. Eu Assim que eu que, conseguir salvar, eu passo para você a nossa por live, favor. nossa discussão. Acho que foi engrandecedor, não só para os participantes, mas para a gente também, né? Vários insights aqui durante o papo, durante a conversa. Com E certeza. espero que a gente tenha a oportunidade de conversar de novo, de trocar de novo, com live, sem live, em outros momentos. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado vocês. E não esquece de ver quantas pessoas entraram. A hora que derrubar, ele mostra. Tá bom, veja sim. Tchau, gente. Boa Tchau. tarde, bom resto de semana, bom final de semana a todos. Se cuidem. Bom fim de semana.